Boa noite, Ana. Oi, Grace, tudo bem? Tudo bem? Oi, Bianca, oi, Jô. Esperar um pouco aí o pessoal entrar, né? É, né, Bianca? Quanto tempo? Bianca foi minha colega, orientadora também de emagrecimento. Legal. Aham. Oi, Jô. Esqueci de pegar minha água também. Uhum. Bom, eu acho que nós estamos meio atrasadas, né? Quer dizer, eu me Vamos, atrasei, na verdade, né? vamos iniciando e o pessoal vai entrando e aí depois também podem ver no vídeo quando a gente finalizar. Uhum. Ah, vamos conversando. Não sei se tu quer te apresentar, Grace? Vou me apresentar de novo, então, para quem ainda não me conhece. Bom, então eu sou a Nutri Grace. Eu me formei na Unicinos em 2017. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar, então, numa clínica de emagrecimento e estética. E aí, então, fui adquirindo algumas experiências, né? Trabalhei por 2 anos nessa clínica. E, e ano retrasado, já estava falando passado, né? Que agora a gente já está em 2021. Então, eu abri meu consultório na cidade de Sapiranga e continuei trabalhando, então, com o emagrecimento. Então, o meu público no momento é o público feminino, né? O público maior, eu atendo homens também, mas o público maior é feminino. Em torno de 35 a 60 anos a idade, né? A média do público que eu atendo no momento. E então eu comecei a atender, a aplicar, na verdade, uma abordagem mais comportamental nos meus atendimentos. Então, eu trabalho com ferramentas de nutrição comportamental, ferramentas de coaching, que eu aplico, então, nas consultas mesmo, né? Abordando mais essas questões emocionais, questões de mudança de comportamento, de pensamentos, o que a gente está pensando antes de comer. Então, a gente não foca somente na dieta e no peso. O maior foco é essa mudança de hábitos, mudança de comportamento, de pensamentos, né? E, então, eu e a Ana, a gente está com essa parceria. Nós estamos fazendo, então, organizando um grupo que se chama Grupo Mais Leve, já estava falando outro, que é um grupo de desafio. E a gente, então, lançou o grupo de lançamento, né? O grupo de lançamento do desafio Mais Leve. Então, ele é um desafio de emagrecimento. Então, a gente está convidando as mulheres, né, que queiram emagrecer sem dietas, que queiram emagrecer sem sofrimento, que queiram ter essa abordagem mais comportamental que eu e a Ana trabalhamos. Né? Então, a gente está convidando o pessoal para entrar no grupo. Tá?
E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a fome, né? O como não sentir fome. Então, se a Ana quiser se apresentar, depois a gente vai falando sobre esse assunto. Sim. Uhum. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Pfister, eu sou psicóloga, sou formada há praticamente 30 anos, agora na metade do ano eu completo 30 anos de formada, e por volta de 15 anos, mais ou menos uns 15 anos, que eu venho trabalhando com emagrecimento, e trabalhei por praticamente 8 anos numa empresa como orientadora de emagrecimento. Então, eu aprendi muito nessa trajetória e, além disso, eu tenho uma trajetória pessoal. A Grace já deve estar de saco cheio de ouvir isso, porque já ouviu muitas vezes, né? Mas, enfim, né? Eu iniciei a minha trajetória de emagrecimento pessoal com 10 anos de idade. Então, faz muito tempo. Sou da época em que não existiam muitas alternativas, a não ser a gente ir no endocrinologista e aí ele dava remédio pra gente. Então, com 10 anos, eu comecei já tomando inibidor de apetite. Uma beleza. Hum. Então, a Grace sabe aí, a minha trajetória foi bem complicada, né? Fui quase uma dependente química, né? Tomando remédios para emagrecer, fazendo dietas malucas, até que eu comecei a estudar mais e fui para a faculdade. Isso também me ajudou bastante, assim, na minha trajetória de vida mesmo. E fui tendo conhecimento, começaram a surgir também com o tempo outras alternativas, né? E eu descobri a questão da mudança de hábitos, de estilo de vida. Com isso, eu descobri, né, o que funcionava para mim, que foi essa questão de uma mudança de vida mesmo, de estilo de vida, e venho mantendo o meu peso há mais de 10 anos. Então, é uma grande vitória, né, sem medicações, sem dietas malucas, né, devagar e sempre. Então, essa é um pouco da minha história, assim, sucintamente. E conheci a Grace lá em Sapiranga, num outro projeto que nós temos, né? E fechamos assim no nosso jeito de pensar, de trabalhar, porque eu concordo plenamente com a Grace, eu não acredito em dietas restritivas. Eu as fiz durante muito tempo e não funcionaram, pelo menos para mim não funcionou. E pelo que eu vejo da minha experiência também não funciona para a grande maioria das pessoas. Até a gente emagrece, eu cheguei a emagrecer muitas vezes, mas engordava tudo de novo. Então, acho que nós pensamos muito parecidas, né, eu e a Grace. Então, fechou a parceria. Então, nós estamos aí com esse nosso grupo de lançamento do desafio, que vai ser um desafio totalmente online, de 21 dias, né, onde nós vamos estar ali ajudando as pessoas que quiserem emagrecer de uma outra forma que não seja com dieta restritiva, né? Então, esse é um pouco do, assim, só para dar uma introdução, né, para vocês do que nós estamos fazendo no momento. E aí eu passo para a Grace, então, para a gente iniciar, falando hoje como não passar fome, né? É, Ana, porque ainda existem pessoas que quando começam a fazer alguma dieta, passam fome. É quando elas querem emagrecer, querem, né, emagrecer, acham que para emagrecer precisa passar fome. A verdade é que É. para a pessoa ter um emagrecimento saudável, um emagrecimento sustentável, seja para você manter o peso a longo prazo, né, não é só emagrecer e aí depois você começar a comer tudo de novo. Você tem que ter um emagrecimento sustentável, que você vai manter depois também, né? Não só por um período, e aí depois começar a comer tudo que você comia Exatamente. antes, né? Exatamente. E então a gente acredita que não precisa passar fome,
para emagrecer. Porque quando a gente Até hoje, quando se pergunta para as pessoas o que é preciso para emagrecer, as pessoas dizem fechar a boca, né? fecha a boca, exatamente. Né? E a gente já sabe que isso não funciona. Se funcionasse, ninguém estaria acima do peso. Porque todo mundo, Sim, né, faz algum tipo de dieta. Então, quando a pessoa passa fome, depois quando ela volta a comer de novo, ela come mais do que, né, continua, claro. volta a comer o que comia antes, às vezes come mais, e aí acaba exagerando, aí aumenta o peso de novo. Então, quando a gente reequilibra os nossos sinais de fome e de saciedade no nosso corpo, vai ficar mais fácil controlar esse impulso de comer. E aí isso vai ser um aliado no emagrecimento. A, a fome é uma mensagem química enviada para o nosso cérebro. Né? E a gente precisa saber distinguir quando a gente tem fome, fome física, que é aquela fome que o estômago ronca, quando a gente tem sede, que às vezes a gente pode confundir também, né? Ou quando a gente só tá com uma vontade de comer, que aí a gente chama de fome emocional, que é aquela Exatamente. fome, que é aquela fome dos sentimentos, né? Que a gente Uhum. tá se sentindo ansiosa, estressada, aí a gente acaba descontando na comida, achando que comer vai aliviar aquela emoção, aquele sentimento. Então, é importante a gente trabalhar isso, a gente trabalhar, saber as diferenças desses tipos de fome. O que a gente está sentindo naquele momento, né? Qual tipo de Exatamente. fome tem. Acho que essa é uma das primeiras questões, né? A gente poder aprender a perceber as sensações do próprio corpo também. Porque o que eu vejo é que a gente acaba não prestando atenção no que está se passando, nem no nosso corpo e muito menos na nossa mente. Então, isso acontecia direto comigo, né? E eu vejo isso acontecer. Então, as pessoas estão ansiosas, e não se dão conta da ansiedade, estão chateadas, estão com raiva e não se dão conta dos seus sentimentos. E aprendem ao longo da vida, do tempo, né? A preencher isso tudo com comida, né, Grace? Exatamente. E aí as pessoas podem notar que quando isso acontece, quando a pessoa desconta na comida, na hora ali até pode ser que alivie um pouquinho aquela sensação, né? Mas depois a pessoa continua com aquele sentimento, com aquela emoção. Então quer dizer que não adianta comer Pior para tirar aquele ainda, se sentimento. sentindo culpada porque comeu demais. Se Exatamente. arrepende. Se sente culpada, se arrepende, né? Fica mais frustrada ainda, mais ansiosa ainda, e aí vira uma bola E de aí, neve. isso E aí vira um círculo vicioso. vira tipo um ciclo vicioso, exatamente. Então, na verdade, nós não deveríamos de sentir fome logo depois que a gente come. A gente deveria ficar saciadas, né? Porque muitas vezes a gente sente fome sem ter fome de verdade. E Oi, aí Ju. vem aquela necessidade da gente comer. Né? Então, na verdade, a nossa mente controla, ou deveria controlar essas sensações de fome e saciedade. Então, a ansiedade, essas emoções, estresse, tristeza, raiva, pode fazer com que a gente coma a mais, com que a gente coma em excesso. Ou a gente não sentir fome. Hoje até atendi uma menina que ela me procurou porque ela queria engordar, ela queria aumentar o peso. Então, Aham. ela, quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente estressada, ela não consegue comer, ela não sente Não fome, consegue. né? Uhum. Então, tem também esse lado. E aí, as Uhum. emoções controlam isso, podem controlar isso. Né? Nós, na verdade, E não eu acho que deveríamos. são várias questões, né, que estão envolvidas, porque assim,
muitas pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir aí, vão concordar comigo, né? Quem ama comer, quem tem essa coisa, né, pela comida, a gente come porque está feliz, come porque está triste, come porque está com raiva, come para festejar, come porque está com os amigos. Então a comida ela passa a fazer parte da nossa vida e preencher uma série de espaços, inclusive na nossa socialização, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante a gente se dar conta, né, de que nós temos gatilhos emocionais, nós temos gatilhos que são pessoas, que são situações, que são próprios alimentos, né, Grace, que desencadeiam essa reação, né? Exatamente. E a pessoa, quando ela tá assim, ela acaba às vezes ficando o dia inteiro pensando em comida, né? E às vezes isso não é fome, não é porque ela tá com fome exatamente. E aí daqui a pouco Exato, ela vai acabar achando que é fome e vai comer em excesso. E aí com isso vai aumenta o peso, não adianta. Ah, exatamente. Então, acho uma que a dica, primeira coisa é a gente poder identificar, né? Identificar a, o que a gente está sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Coisas que a gente até já falou em outras lives, mas que eu acho que é sempre importante retomar, porque é fundamental. É tu saber se tu está sentindo a fome física ou se é uma fome, então, emocional, né, Grace? é. E aí isso a gente trabalha, normalmente trabalha no consultório mais profundamente, né? Mas normalmente quando a gente sente a fome física, é aquela fome que o estômago tá roncando, que já passou um tempo, umas 2, 3 horas desde a última refeição que a gente fez. A pessoa fica um pouquinho mais tonta, mais. Aham, às vezes dor de cabeça, né? Quando eu tô com muita fome, eu fico mal-humorada. Mal-humorada, exatamente. Né? A gente sente Ah, sintomas físicos quando a gente tá com a fome física. E a fome emocional, não. A fome emocional, às vezes, a gente comeu, daqui a pouco dá uma meia hora, a gente já tá com fome de novo. Ou a já está gente tá, procurando. já tá procurando alguma coisa para comer, normalmente são alimentos calóricos, né? Ou então a pessoa tem um desejo Específicas, por algo, coisas bem específicas, né? algo em específico. Por exemplo, um doce depois do almoço, né? Alguma coisa assim, um pão, bolacha. E então, o que eu poderia dar, uma dica, né, que a gente poderia dar, é para a pessoa estimular não, estipular algum horário para fazer as refeições. Normalmente a gente sente essa fome física a cada 2, 3 horas, né? É normal a gente sentir a fome. Fome física é normal a gente sentir, a gente precisa, né, ter o cérebro nos manda esses sinais de fome. E mais ou menos a cada 3 horas a gente sente essa fome física. E, e aí então a gente tem que pensar se, né, estipular cada 3 horas, mais ou menos, não é que tem que ser 3 horas. Mas mais ou menos a cada 3 horas a gente sente fome. Se eu tô sentindo fome fora desses horários, fora dessas refeições eu estipulei para mim comer todos os dias, aí eu tenho que pensar, né? Primeiro, você tem que para tudo que está fazendo, né, se você sentir uma sensação de fome, respira profundamente, né, faz um exercício de respiração também para a gente ficar mais tranquila. E aí você se pergunta, o que você está sentindo naquele momento? Tem algum sentimento envolvido ali? Você está ansiosa? Você está preocupada com alguma coisa? Estressada, deprimida? Brigou com alguém? Então é importante a gente parar e pensar o que a gente está sentindo. E aí O depois, eterno, né?
Que eu vejo Aham. muita gente come por tédio também, né? Tipo Também, assim, várias eu não tô, emoções, sentimentos, né? não tô gostando daquilo que eu tô fazendo, tô entediado, ou eu não tenho nada para fazer. A É, típica comilança de domingo à tarde, assim, né? Ah, não tem nada para fazer, tá entediado, começa aquela ansiedade, porque aí vem a segunda-feira, tem o dia seguinte que vai voltar a trabalhar, e aí é uma loucura, né? Que aí é um tal de pipoca, bolinho de chuva, uhum. guloseimas, né? Bolo, bolacha, pão, o que vier pela frente, né? E aí a gente pode dizer que aí também entra dá pra gente dizer que é um ciclo vicioso também. Porque a gente tá pensando em alguma coisa, tô pensando, eu tô entediada, tô estressada, né? Esse pensamento desencadeou uma emoção, desencadeou ali a ansiedade, né? O estresse. E aí essa emoção desencadeou uma ação, que é ir lá comer. E aí depois da ação vem o arrependimento. E aí vai Exatamente. começar um ciclo, Aí ciclo a vicioso, culpa. né? Uhum. Então, o que que a gente, primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente está pensando. E aí mudar esse pensamento. Tudo começa no pensamento. Exatamente. Tá? É. E acho que tem uma coisa também, né, Grace, que aí tu pode até explicar melhor do que eu, que é a escolha dos alimentos também. Muitas vezes nós escolhemos alimentos que não dão saciedade. Então, tipo assim, uma coisa que eu percebo, né, que eu fui aprendendo ao longo do tempo também. Se eu como só massa, né, por exemplo, fiz uma massa lá correndo e como só aquela massa com uma carne, né, Uhum. ou às vezes nem carne, só uma massa e, gente, uma Uhum. hora depois, tu já tá com fome, né? Porque Exatamente. não sacia. Aí vem a questão de a gente comer alguns alimentos em excesso, né? Tipo esses carboidratos. Então, a massa, o arroz, os doces, o pão, a bolacha, a maioria dos produtos feitos com farinha branca, com açúcar, até mesmo as frutas, né? Eu sempre Uhum. falo que a fruta, ou qualquer um desses alimentos, deve estar acompanhado de alguma coisa, né? Então, uma proteína, uma fibra, uma sementinha. Então, a gente não precisa necessariamente deixar de comer lá a massa, o arroz, a batata, a fruta. Não precisamos deixar de comer. Claro, a gente deve, se possível, diminuir a quantidade e, se possível, então ter esses outros alimentos, nutrientes junto. Então, fontes de Fazer os proteína acompanhamentos certos, né? um acompanhamento. Então, por exemplo, com a fruta, eu poderia consumir uma proteína, um pedacinho de queijo, um ovo de codorna, um ovo de galinha, um iogurte, né, que são fontes de proteínas, ou alguma fibra, então farelo de aveia, sementinhas, chia, linhaça, gergelim, semente de girassol, né? Uhum. Algum acompanhamento para aquele alimento. Para fruta, esses exemplos seriam sugestões para consumo com as frutas, né? Mas, por exemplo, Sim. ali com a massa também, então a gente poderia consumir uma carne, um pedaço de carne, saladas, né? Então um pouquinho de cada coisa. Carne, saladas, ter Até um massa, né? Eu gosto muito de fazer assim, colocar cenoura, brócolis, né? Faço, misturo e coloco na massa quando eu faço, porque aí realmente dá mais, muito mais saciedade do que só a massa ela pura, né? exatamente. E aí, o que que acontece quando a gente consome esses alimentos, né, em grande quantidade? Então, quando a gente consome carboidratos,
em exagero, ou só ele, sem ter essas outras fontes de alimentos junto para acompanhar, os nossos níveis de açúcar aumentam rapidamente a nossa corrente sanguínea. Então, a fruta ou qualquer outro desses alimentos entram rápido no nosso sangue, dá um pico de açúcar, né, glicose, e dá uma queda rapidamente. Então, entra rápido e sai rápido. E aí, por isso que logo em seguida, a gente sente fome. Uhum. Então, É uma reação química, né? exato. E aí, esses carboidratos, eles têm, a gente chama de alto índice glicêmico, né? Que são tão rapidamente absorvidos pelo nosso organismo. Daí esse caminho, então, ele é muito rápido, ele entra muito rápido no nosso sangue. E aí vai ocorrer esses picos de glicose na nossa corrente sanguínea. E aí o que acontece? O nosso corpo ele vai liberar mais insulina, muita insulina, e aí isso tudo vai levar esse açúcar para dentro das nossas células. Isso aqui, rapidamente, essa glicose vai cair. Cair. Tem a fome. Uhum. Então, a sugestão é a gente consumir o mínimo possível desses carboidratos. Então, se a gente puder, lembrando, não precisamos deixar de comer o arroz branco, a massa, né, com farinha branca, mas se a gente puder consumir, substituir, nem que seja de vez em quando, por um arroz integral, um macarrão integral, um pão integral, é melhor. E daí os integrais, como eles vão ter fibras, então eles já vão entrar mais devagarinho no nosso sangue. E aí não dá esses picos e a gente fica mais tempo saciado, sem sentir a fome, sem querer comer mais alguma coisa logo em seguida. Logo em seguida. Uhum. Né? E Enquanto. uma coisa importante da gente salientar, assim, é de que essas são mudanças que não adianta a gente querer dizer assim, a partir de amanhã eu só como arroz integral, massa integral e tudo integral. Nunca comer, né? E a partir de amanhã vai comer. Né? Aí, a partir de amanhã tá. A Nutri falou que para emagrecer tem que comer coisa integral. Então, a partir de hoje, não vai funcionar, gente. Né? Tem que ser aos poucos. Por isso que a Grace disse, nem que seja uma vez na semana, né? Vai ir acostumando, vai colocando, vai fazendo substituições, né? Tem que ser aos pouquinhos, né? E que nem eu falei, a gente não precisa deixar de comer. Mas se a gente puder ir experimentando e substituindo aos pouquinhos, é sempre a melhor opção. É o ideal, né? Seria o ideal. E quanto às frutas, é claro que a gente não precisa, não deve, na verdade, né, deixar de comer frutas. As frutas, elas têm vitaminas, minerais, fibras. É importante consumir uma variedade de frutas, né? Claro. Só que aí, então, vem essa dica de novo. Consumir a fruta com uma fibra, uma proteína, né? Porque daí esse carboidrato da fruta se chama frutose, que é o açúcar natural da fruta, mas é um açúcar, então também não podemos consumir em excesso. E aí tem frutas que tem mais, outros menos, né, esse índice glicêmico. E aí, então, a dica é essa, é consumir uma fibra, um farelinho de aveia, tem aquele germe de trigo, farelo de trigo, sementinhas, chia, linhaça, que vai bem com a fruta. Que é, né? Então, a proteína, um pedacinho de queijo, Iogurte, né? iogurte, ovo, tem gente que come ovo com fruta, tá tudo bem, né? Eu gosto de aí, ovo com tudo, adoro ovo. Então a gente tem que inventar moda, tem que experimentar, tem que fazer os testes para ver se gosta, para ver se não gosta. E aí, então, quando a gente vai consumir esse carboidrato, essas proteínas, né, junto com a fruta, aí, então o pico de insulina, o açúcar, né, o carboidrato, vai ser absorvido mais devagarinho, e aí não vai dar aqueles picos de insulina,
né? Vai ser absorvido lentamente e não vai dar os picos de insulina. E aí vai ficar mais saciada. Uhum. Uhum. Hum. O nosso cérebro, então, falando de novo aqui do controle da fome, né? O nosso cérebro, ele controla a fome naturalmente. Então, que nem eu falei antes, é normal a gente sentir fome depois de um tempo que a gente comeu. Então, quando o nosso açúcar sanguíneo diminui até um certo nível, né, uma certa região do cérebro, então tem alguns hormônios que são responsáveis por regular essa fome. E aí, esses hormônios, eles vão fazer com que a gente sinta fome, e quando a gente já comeu o suficiente, vai ter outros hormônios que vão agir e fazer com que a gente tenha a saciedade. Então, esses hormônios, eles precisam estar reguladinhos, né? E que nem a gente falou antes já, as emoções podem acabar atrapalhando esse controle desses hormônios. Exatamente. A própria ansiedade faz uma desregulação, muitas vezes hormonal também, né? E bioquímica do próprio cérebro, né? Ah, também tem aquela questão da gente confundir a fome com a sede. Né? Às vezes às vezes não é fome, é sede, Ah, porque, verdade. porque Isso é extremamente comum. exatamente. Então a gente tem que prestar atenção também na quantidade de água que a gente consome. Se a gente está Uhum. consumindo água o suficiente, né? Então E é aqueles dois, impressionante, faz uma diferença, né, Grace? Nossa, exato, faz porque diferença. esses hormônios que controlam a, a fome e a saciedade, eles são muito próximos, muito parecidos com os neurotransmissores que controlam a sede. Né? Então, por isso que a gente acaba confundindo. Então, por isso que é importante a gente tomar água, tomar aquela água suficiente para não confundir. Hum. Às vezes, E é incrível isso, né? Sabe que é uma coisa que eu ouço, sempre ouvi muito, e é uma questão minha até hoje, né? Ah, eu, muitas pessoas, inúmeras, que têm muita dificuldade de tomar água, pessoas que não tomam água, né? Eu não tomava água, tive vários cálculos renais, inclusive, bem mais jovem, quando eu era jovem, por não tomar água. E hoje eu fui colocando, né, incorporando algumas coisas na minha rotina, assim, tipo, usei até aplicativo para me lembrar de tomar água, para me habituar a tomar água, andar com garrafinha para cima e para baixo. Usei várias alternativas, várias estratégias e hoje eu tomo por volta de 2 litros d'água por dia, né? uhum, E eu vejo a diferença que isso dá realmente até na questão de ir aos pés, né, do funcionamento sim. intestinal, né? E possivelmente também as pessoas que não tomam tanta água provavelmente sentem mais fome. E aí Exatamente. talvez não seja a É, fome, mesmo seja a sede. exatamente. E às vezes É isso. não seria o caso de comer comida, seria o caso de tomar água. Aham, é. E até muitas pessoas acabam dizendo, tomar água emagrece, né? Porque todo mundo está sempre procurando uma fórmula mágica de emagrecer, né? Então, assim, tomar água emagrece, então eu vou tomar bastante água. Mas, na verdade, não é que a água emagreça, né? É que realmente tem essa questão da fome, da saciedade, né? De estar hidratada também, né? Do próprio corpo estar hidratado e com isso ele funciona melhor, né? Então, E se você tomar água também, você vai dar essa saciedade e não vai dar aquela sensação de fome mesmo, né? é. Então, a questão do beber água está muito relacionado com o sentir fome ou não também, né? Mas aí as pessoas já acham que, se eu tomar bastante água, eu vou emagrecer. Eu posso continuar comendo tudo igual, não precisa mudar nada. Só vou tomar bastante água e vou emagrecer. E não é assim. Né? É. Bom, E acho que e uma outra. Fala, pode pode, falar.
Pode falar. Não, eu estava lembrando aqui também, que a gente até já falou numa outra live, que eu acho que tem a ver com a questão da fome também, é o sono, né, Grace? Que muitas Uhum. pessoas não podem dar atenção para o sono. Sim. Noites mal dormidas, né? Agora, questão da pandemia, muita gente com o ciclo circadiano invertido, com problemas para dormir, né? Agora eu não tenho aqui o nome, na outra live a gente falou os nomezinhos de cada hormônio, né, que estava envolvido com as questões de fome e Uhum. saciedade. Agora eu não tenho, nem sei de cor, mas eu não tenho aqui os nomezinhos. Mas realmente, os hormônios que estão relacionados com o sono, eles atrapalham, né, se eles estão desregulados, eles também tendem a dar fome, Será? né? Estão relacionados com a fome e com a saciedade. Então, o Uhum. sono também é importante. Então, que nem a gente sempre fala, né, Ana? Não é uma coisa só. Não é só o que eu vou comer. Que nem hoje no grupo de lançamento lá, algumas pessoas estavam pedindo, ai, vocês vão colocar o que a gente vai comer, o que a Sim. gente deve comer para Que- emagrecer, o que eu devo, né? Tinha algumas mulheres pedindo. E não é só isso. Não é só o que a gente come ou o que a gente não come. Então, tem várias coisas envolvidas, né? Então, a pessoa pode ter problemas hormonais, a pessoa pode não estar conseguindo dormir direito, então vai atrapalhar vai desregular esses hormônios, né, da fome, da saciedade. Uh, a pessoa tem problemas de tireoide, a pessoa está estressada, também desregula hormônios. A pessoa Uhum. está ansiosa, ela vai descontar na comida, ela vai ter essa emoção, né, descontando na comida. Então, são vários fatores. A pessoa não pratica atividade física, então não é um. Exatamente. Quem é um outro ótimo regulador, né, da saciedade, né? Faz toda a diferença fazer atividade física, inclusive para tomar água, né? É uma coisa que eu percebo assim em mim, né, que a atividade física me ajuda muito até a regular essa questão da água, né? Uhum. Então É. realmente é um todo. E assim, é normal a gente sentir fome ou sentir vontade de comer alguma coisa gostosa de vez em quando, comer uma porcaria, né? É normal, eu sinto essa vontade também, é tão bom comer, né? É bom, eu continuo gostando. Só que eu acredito que isso deve ser em momentos pontuais, né? A gente tem que dar, não é em qualquer momento, não é quando a gente sente aquela ansiedade que a gente vai lá e come. Né? Então tem que ser momentos pontuais, momentos certeiros ali. Então por isso, novamente, a gente deve entender e deve saber identificar o que estamos sentindo naquele momento. Se a gente está sentindo uma emoção, se realmente é uma fome, ou se realmente é só ali uma vontade de comer aquele doce, porque eu gosto muito de comer ele. Uhum, exatamente. Sabe que eu estava me lembrando agora que tu falou da questão das respirações, né? E a meditação e a própria mindfulness já tem uma comprovação assim de como auxilia nesse autocontrole, né? E nessa percepção das sensações, tanto físicas como das próprias emoções. Porque uma das coisas que é mais difícil é nós estarmos vivendo o momento presente. A gente está sempre ou no passado ou no futuro. E isso acontece, inclusive, quando nós estamos comendo. Hoje, com a questão do celular, da televisão, aumentou muito mais, né? Então, muitas pessoas comem olhando o celular, respondendo o WhatsApp, né? Uhum. Pensando no boleto que tem que pagar assim que terminar de comer, né? Que esqueceu. Enfim, uma série de questões que estão envolvidas e que atrapalham na tua atenção ao que tu está fazendo naquele momento. Então, uma Exatamente. das técnicas é exatamente isso, é a questão da respiração, é respirar fundo
pelo menos umas 3 vezes, respirar fundo, solta pela boca e prestar atenção na respiração. A respiração é um grande auxiliar para a atenção. Voltar a atenção para ti, para o teu corpo, né? Como tu disse assim, para e pensa, né? Vou respirar fundo, mas o que está acontecendo comigo? Né? É fome mesmo ou é só uma vontade de comer alguma coisa porque eu estou entediado, porque eu me incomodei, porque eu estou com um acúmulo de emoções, de sentimentos que eu não estou conseguindo lidar naquele momento, né? Então, uma das questões é exatamente isso, é usar essas técnicas, né, para auxiliar nessa coisa de discernir a fome, né? O que eu estou sentindo. É isso aí. Então, a fome emocional é aquela que nos leva a comer quando a gente quer aliviar uma sensação, um sentimento, uma emoção, né? A gente vai se recompensar, normalmente é com a comida. Então, resumindo que eu já tinha falado antes, né? Então, para, respira, faz uma respiração profunda, se pergunta o que você está sentindo naquele momento, e após se perguntar, identifica se você realmente precisa comer, e aí se você não precisa comer, né, se não é a fome física mesmo, busca alguma coisa para se distrair, busca alguma coisa para fazer. Então, vai ler um livro, vai fazer uma caminhada, faz uma ligação para alguém, conversa, passeia, bebe um copo de água, se distrai. Espera uns minutinhos para ver se realmente aquela sensação vai passar. E ela Ah, passa. Se não é fome física, passa, né? exatamente. E eu já estava esquecendo também de algo muito importante, um detalhezinho bem importante, que parece bobagenzinha, né? Mas eu sempre puxo as orelhas das minhas clientes, que é mastigar devagar. Ah, as pessoas estão sempre com pressa, a maioria das pessoas, né? Exatamente. Comem É. rápido, não prestam Uhum. atenção na sua mastigação. É. Então, aí vem de novo o treino de comer com atenção plena, prestar atenção no que a gente está comendo, né? Olhar para aquele alimento, sentir o cheiro, sentir o sabor dele, olhar a textura, a cor, né? Não ter as distrações, não mexer no celular, não ficar na frente do computador, porque aí a gente consegue prestar atenção. E aí a gente consegue também prestar atenção na mastigação. Então, a mastigação, mastigar devagarinho, também vai regular a nossa fome, porque a gente vai comer Uhum. menos. Se a gente mastiga mais devagarinho, a gente vai sentir mais saciedade e come menos. E isso é treino, né? E é treino. Quem mastiga muito, muito rápido é um hábito, né? Que a gente precisa treinar, que os hábitos eles se formam de 21 a 66 dias, mais ou menos. Então a gente precisaria ficar de 21 a 66 dias prestando atenção na mastigação. Todo dia, todo dia, todo dia, para ela aos pouquinhos se tornar lenta e aí depois vira um hábito. Depois é automático. Assim como a gente come rápido, automaticamente, sem perceber, depois que a gente treina a mastigação, a gente vai criar o hábito de comer devagar. Treino, Exatamente. né? Tudo é treino. É treino, é prestar atenção naquilo que está fazendo naquele momento, né? Exatamente, em tudo, né? Não só na hora da refeição. Acho que tudo que a gente for fazer, a gente deveria de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. A gente tem mania Uhum. de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. É, até banho, né? A gente toma banho pensando nas coisas ou que a gente fez ao longo do dia, ou naquelas que a gente tem que fazer ainda. Então, tu É, não presta atenção, não curte, não relaxa. E os momentos de lazer e de prazer com outras coisas que não sejam comer são extremamente importantes. Eu vejo pessoas que dizem que é praticamente como se comer fosse o único prazer que tem na vida. Por quê? Porque a vida se tornou tão corrida,
tão complicada, né? Tão estressante que acaba não tendo momentos de lazer nem nas pequenas coisas. E a gente não precisa ter dinheiro para fazer uma grande viagem para ter lazer. A gente pode ter lazer em alguns momentos do próprio dia, para tu relaxar, como no próprio banho, né? Exatamente. Mas aí vem a questão de novo da gente parar tudo que a gente está fazendo e prestar atenção nas coisas. A gente às vezes Uhum. está tão na corrida que faz tudo no automático. Faz no Não. automático. Inclusive comer. Exatamente. Então, antes Né? de da gente encerrar, eu queria dar uma dica de um livro. Não sei se vocês conseguem enxergar, já ouviu falar nesse livro? Quem gosta de ler, esse é o livro Você Tem Fome de Quê? Esse livro ele fala dessas questões emocionais que a gente estava conversando hoje, é bem legal, é bem interessante, assim. Ele dá várias dicas também, várias estratégias para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma vida saudável, quem quer se desvincular dessas questões emocionais, né, envolvidas com a comida. Tem receitinhas também no final aqui. Ele passa algumas receitas, então é bem legal esse livro. Eu tiro várias ideias dele quando eu vou fazer as minhas postagens, quando eu vou falar alguma coisa sobre essas questões da fome, da saciedade, das questões emocionais, né? Então é uma dica bem legal para quem gosta de ler, quem quer colocar a leitura em dia também. Né? Você tem Ótimo. fome? Que já é, inclusive, uma outra forma de lazer e de poder descansar a cabeça e parar de pensar na comida, é ler alguma coisa também, né? E de quebra, ganhar conhecimento, né? Exatamente. Né? Claro, a gente sabe, né, Grace, que as pessoas às vezes nos dizem, né, ah, mas nossa, eu trabalho muito, eu tenho uma vida muito corrida, Uhum. uh, meu trabalho eu não tenho nem tempo para comer, não consigo nem sentar para comer, eu como um sanduíche correndo para poder voltar a trabalhar. Então, assim, às vezes, é, essa modificação de estilo de vida passa, inclusive, por a gente fazer um projeto de vida, né? Porque às vezes, será que eu estou cuidando de mim? Será que eu estou cuidando da minha saúde da melhor forma? Claro E que a aí, gente tem que trabalhar, né? Nem sempre a gente pode mudar de trabalho, né? Assim, de um sim, dia para o tem como, outro. né? Mas acho que rever nossas prioridades é importante, principalmente agora que a gente está Exatamente. iniciando o ano, né? Acho que é tão importante a gente dar uma paradinha em tudo e repensar como andam as coisas, colocar as coisas É, em ordem, ter uma organização, né? Organizar horários, organizar as tarefas. É bem interessante, exato. é bem legal a gente organizar as tarefas, fazer uma listinha. Eu uso um aplicativo que agora me fugiu o nome. Trello. Alguém já ouviu falar? No Trello. Tenho tanto Uhum. aplicativo no celular quanto você pode usar na internet mesmo ele. Então, é um aplicativo bem Sim. legal que a gente pode organizar ali as nossas tarefas, organizar todos os nossos compromissos, né? Da semana, do mês, organizar a agenda. É bem legal. Dá pra gente colocar em bloquinhos ali, colocar as coluninhas, né? Colocar o que eu vou fazer lá na segunda, na terça, na quarta. E aí organiza também o nosso tempo. É, Bem legal. inclusive vai ser uma das tarefas, né? Uma das questões que nós vamos trabalhar no desafio Uhum. mais leve vai ser um dia especificamente para trabalhar essa questão da minha organização de tempo, o que eu estou fazendo do meu tempo, será que eu estou gastando com coisas que eu gosto de fazer, ou eu estou gastando com coisas que eu faço bem, porque a gente faz bem muitas coisas que a gente não gosta de fazer. E às Uhum. vezes acaba assumindo compromissos além daquilo que deveria, justamente por isso. Tipo assim, eu sei que eu faço uma faxina maravilhosa. Eu sou extremamente detalhista, mas eu odeio fazer faxina. Então a gente faz muito bem coisas que a gente, né, não gosta de fazer. E às Exatamente. vezes
acaba assumindo coisas, né, demais e esquecendo do cuidado consigo. Né? Então, isso É é as uma coisa que a gente vai prioridades, a gente não trabalhar também. organiza. Exatamente, as prioridades, né? E isso quem... Então, novamente, só para a gente já ir finalizando, para retomar, né? Quem está lá no nosso grupo de lançamento, que amanhã é o último dia para entrar no grupo de lançamento do desafio, né? Quem estiver lá na quinta-feira, nós vamos lançar uma promoção exclusiva só para quem está no grupo de lançamento, para participar do desafio de emagrecimento mais leve, que vai ser um desafio de 21 dias, onde nós vamos trabalhar muitas dessas questões, com técnicas, com estratégias, né, Grace? E eu Exatamente. já vou me Então, despedindo, então, para passar a palavra para tu encerrar, né? tá. Dando uma boa noite para todo mundo, né? E nos vemos. Foi muito bom ter estado com vocês novamente. Amanhã nós temos a última live da maratona, né? Então tá, E, um beijo. Vai lá, Grace. bom, então, só para relembrar que amanhã, então, a gente vai falar das 13. Não, amanhã a gente vai falar, se a gente já falou. Peraí, o que que é amanhã mesmo? Ah, uma sugestão que me deram. Qual a melhor dieta para emagrecer? Ah, amanhã vamos falar de dieta, né? E aí, então, eu vou estender novamente o nosso convite para entrar no nosso grupo de lançamento no desafio de emagrecimento mais leve. Então, se você quiser entrar, você pode entrar pelo link que está na minha bio, na tua também tá, né, Ana? O link, A minha também. tá? Aham. Para vocês poderem entrar, então, diretamente no nosso grupo de lançamento do desafio de emagrecimento mais leve, que vai iniciar, então, na próxima semana. Então, na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios, os bônus, e a gente vai lançar, então, uma promoção bem legal para vocês participarem, tá? Então, eu agradeço pela atenção, quem ficou até o final, quem vai assistir depois também, faça bom proveito, que vocês possam ter algum aprendizado, né, da nossa conversa hoje. Então tá. Um grande beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau!